Eu creio que às 9 da noite, quando sairmos daqui, para ir para os nossos lares, nós vamos sair ainda melhor do que entramos e melhor do que estamos. Glória a Deus! Porque a palavra da paz de Deus em nós, a sua presença. Então nos dá a paz, condição de assistir o melhor agora, que é a tua santa palavra em nossas vidas. Nos cubra com teus pés, da vitória do teu filho, que vai ministrar, ser com ele, em nome de Jesus. Amém? Esse é o presbítero civil, nosso presbítero, seminarista também, né? Ali cursando ali no seminário, e tem uma palavra no coração de Deus para nós, em nome de Jesus. Amém? Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Quero louvar a Deus pela minha vida e por sua vida de estar aqui nessa noite para compartilharmos da santa palavra de Deus. Sabemos que não é de costume pregar todos os domingos, e é pela primeira vez que prego ao domingo aqui. Mas eu já posso sentir a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu já posso ver o mover de Deus no meio dessa igreja. Eu já posso ver o que Deus ele pode fazer na sua vida através da sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, no versículo 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todos acharam? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias. Louvado seja Deus. Pode se sentar, hein? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, é um grande prazer estar aqui pregando essa palavra que é gloriosa, digna de toda aceitação. Sabemos, irmãos, que a Bíblia ela é um livro que é como uma bússola para o crente. Quando nós colocamos e nos dedicamos a ela, a aprender, nós estamos dispostos a ir para um caminho que nenhum homem conheceu, nenhum olho ainda não viu. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia Sagrada é o único instrumento que nos pode levar e nos dar a salvação. Então eu venho através do rei Salomão, e Deus fala com Salomão através da sua palavra. Salomão tinha feito um templo, mas um templo que Salomão faz diante de Deus, ele se dedica diante do Senhor de todo o seu coração. Ele almeja que a glória de Deus ela habite naquela casa. Ele faz tudo de acordo com o seu coração, com o seu sentimento diante de Deus. Então a Bíblia nos diz que Salomão, quando ele prepara aquele templo diante do Senhor, eu acredito que ele estava pensando nos outros reis que haviam edificado o templo. Salomão estava pensando nos reis anteriores que haviam edificado o templo, mas haviam pecado diante de Deus e esquecendo as promessas de Deus nas suas vidas. E todos os reis que se levantavam naquele lugar para edificar um templo ao Senhor, eles
também faziam com a mesma forma. Eles prometiam a Deus que estariam edificando o templo para o Senhor e que adorariam o Senhor naquele lugar. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que através desses reis, aquele templo foi construído e derribado várias vezes. Agora eu começo a tentar imaginar o pensamento de Deus diante daqueles homens. Será que mais uma vez o templo será destruído? Será que mais uma vez o templo será edificado e destruído? Ele sabia que Salomão era o filho do rei Davi. Davi havia pecado. E os olhos de Deus se entristeceram diante do pecado de Davi. Mas a Bíblia nos diz que o pecado, ele traz na vida do homem consequências. Algumas consequências que o homem, às vezes, não consegue voltar. A Bíblia diz que o pecado, ele faz a separação entre Deus e o homem. Aí você me pergunta assim, mas Deus ele não ama o pecador? Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então eu quero te dizer nessa noite, na vida de Adão só pecou por incentivo de Satanás na vida dele. Ele se transfigurou numa serpente, ele se transformou numa serpente e engana Adão e Eva, sua disjuntora. E nós vemos que o plano de vida da raça humana, ele é modificado através do pecado. Sabemos, irmãos, que quando o ser humano ele comete um pecado diante de Deus, ele já não consegue mais levantar o seu rosto e orar a Deus de todo o seu coração. Sabemos quando o homem está com culpa sobre si, ele já não consegue olhar mais nos olhos. Quando alguém comete algo contra você, ela já não consegue mais olhar no seu rosto. Ela não consegue olhar nos seus olhos. Aconteceu a mesma coisa com Adão. Adão já não olhava mais diante de Deus. Ele já não olhava mais para Deus por causa do seu pecado. Aí ele se escondeu. Mas o nosso Deus, como sabe todas as coisas, os olhos dele são como chama de fogo. Ele contempla o nosso coração. Ele contempla o nosso íntimo. Ele está vendo a tua vida nessa noite. E ainda que Satanás tenha lançado pecado sobre a tua vida, o Senhor, Ele é poderoso para te perdoar. Aleluia! Deus de Israel. O pecado lhe traz um prazer na vida do homem. O ser humano, ele tem a sua natureza pecaminosa. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós abrimos o nosso coração e confessamos os nossos pecados diante de Deus. E dizemos assim, Senhor, eu pequei diante de Ti. E começa a pedir perdão diante de Deus. Mas como o inimigo ele não é, ele está disposto a roubar, a matar e a destruir. Ele tem induzido homens e mulheres ao pecado até os dias de hoje. Ele tem colocado situações na vida do crente em que o homem possa pecar e não olhar mais diante de Deus, e não olhar mais para a face de Deus, e não abrir mais o coração diante de Deus. Porque o pecado, muitas das vezes, ele cobre o nosso rosto. E a Bíblia nos diz que Salomão, ele se dedica diante de Deus, ele edifica um templo, ele coloca os utensílios das melhores espécies de utensílios naquele templo. Ele coloca os melhores adornos dentro daquele templo, com a intenção de que Deus se agrade da sua adoração, com a intenção de que Deus ele olhe dos céus e se agrade com o templo que ele está construindo. Mas embora Deus ele tenha proporcionado vida a Salomão para que ele construísse esse templo, embora Salomão tenha colocado os melhores adornos, os melhores utensílios diante daquele templo,
Deus ele não estava preocupado somente com aquele templo feito pelo homem. Deus estava preocupado com o povo que ali iria habitar naquele lugar. A Bíblia nos fala que Deus ele não habita no templo feito por mãos de homens. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque uma vez o Espírito Santo entrou na tua vida, e não deixou de voltar para trás. Ainda que fraco, ele te levantou. Ainda que triste, Glória a Deus! Aleluia! você está aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Deus ele não está preocupado com a sua forma de se vestir. Deus não está preocupado somente com o seu dinheiro, com o seu carro, com a sua posição social. Deus ele tem poder para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. A nossa vida material, a nossa vida espiritual. Mas uma das coisas que Satanás tem lançado sobre a vida do crente é a desunião, a separação do homem diante de Deus. Eu já vi vários homens, pregadores da palavra de Deus, que noutra hora estavam acima do púlpito, trazendo grande avivamento através da graça de Deus, e hoje em dia estão mendigando. Hoje em dia estão afastados da presença de Deus. Hoje em dia eles se afastaram, já não conseguem mais se prostrar diante de Deus e adorar a Deus na sua beleza e santidade. Somente por um ato que ele cometeu. Nós vemos que na igreja, irmãos, Satanás tem tentado implantar coisas na vida do crente. Satanás tem tentado colocar o pecado na vida do crente, para que o homem não se coloque mais diante de Deus, para que o homem não tenha se prostrar diante de Deus, para que o homem não tenha mais intimidade com Deus, para que o homem se afaste da presença de Deus. Mas ainda a Bíblia nos diz que Salomão, ele edifica um templo ao Senhor, e diante desse templo ele prepara tudo, e coloca tudo em seu devido lugar. Ele oferece diante de Deus quantias de sacrifícios inumeráveis diante do templo. A Bíblia nos diz que Salomão ofereceu tão grande oferta diante de Deus, que eram numerosos diante do Senhor. A preocupação de Deus também não era somente naquelas ofertas. A preocupação de Deus era diante do coração de Salomão e diante do povo que estava no templo. Sabe onde está a atenção de Deus? É na tua vida nessa noite. Sabe para onde estão os olhos de Deus? É para dentro de você nessa noite. Ele está te perguntando nessa noite: o que queres que eu te faça? Abra o teu coração diante de mim, confessa diante de mim a tua falha, o teu erro, porque eu sou poderoso para te perdoar e te dar vitória nessa noite. O pecado, irmãos, ele aprisiona o ser humano. Ele aprisiona o ser humano. O homem, ele consegue ficar tão debilitado que ele entra até em depressão, levando até o homem à morte. A primeira morte que o pecado traz para o homem é a morte espiritual. O homem já passa a não querer mais ir na igreja, já não quer mais louvar a Deus, já se acha inferior a todo mundo. Satanás coloca na vida dele um complexo de inferioridade. Ele se acha menor do que todos, ele se acha o resto diante da igreja, e ele já não olha mais para ninguém. Nem mesmo até chegar até o pastor, ele já não consegue conversar. E nos dias de hoje, quantas pessoas estão aprisionadas por Satanás através do pecado? Ele traz a tentação sobre a vida do homem, e o homem comete o ato de pecar. Aí você me pergunta assim: não, foi o diabo que fez o pecado? Ele causou situações para você pecar. Ele colocou situações na sua frente para você pecar, mas quem pecou foi você. E por isso, você é o maior do culpado.
Às vezes você quer achar um culpado. Ah, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa da minha mulher, foi por causa de outros. Mas não reconhecemos os nossos pecados diante de Deus. Não abrimos o nosso coração diante de Deus para adorar a Ele, para nos confessar diante dEle. E primeiro ele vem dizendo assim, Deus fala com Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmãos, quando o homem se coloca diante de Deus, ele se humilha diante de Deus, ele reconhece a soberania de Deus diante de todo mundo. Para que algum homem venha se achar tão grande, tão poderoso, achando que Deus não pode interferir em suas decisões. Quando o homem se humilha diante de Deus, ele reconhece que é falho e pecador. Ele reconhece que ele tem falha diante de Deus. Ele reconhece que ele é carente da misericórdia de Deus. Então ele se coloca diante de Deus e se humilha diante de Deus. A Bíblia nos diz que quando nós nos prostramos para orar, a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele abre a janela dos céus, Ele envia um milagre, Ele envia a provisão na vida do crente. Mas quando o crente, ele não consegue olhar diante dos olhos de Deus, ele não consegue olhar para Deus e orar e buscar a face do Senhor. O coração de Deus, ele fica distante. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele habita dentro dessa estrutura física, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Além de tudo isso que nós estamos reunidos, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus, ele habita em você. Até quando você estará prostrado diante de Deus e não abrirá mais os seus olhos e não confessará diante de Deus a sua falta, para que o Espírito de Deus, ele venha habitar novamente na sua vida. Aí você me pedir a Deus: Senhor, me usa, Senhor, me usa, eu quero ser usado. Mas quantas vezes você não tem se prostrado diante dele, não tem se humilhado diante dele e confessado as suas falhas? Ah, meu Deus. Quando ele edificou o templo, irmãos, a Bíblia nos diz que Deus enviou uma nuvem de glória sobre aquele lugar. Deus enviou uma nuvem de glória sobre aquele templo. De tal modo que o povo que estava ali naquele templo, eles ficaram sem entender o tamanho daquela glória. Os sacerdotes, eles começaram a contemplar a presença de Deus. Eles foram impedidos até de ministrar, por causa da glória de Deus enchendo a casa do Senhor. A glória de Deus só enche a casa aonde há dedicação diante de Deus. A glória de Deus só enche a casa quando nós falamos com Ele e deixamos o nosso pecado de lado. Ai, meu Deus. Salomão, ele tocou no coração de Deus quando se pôs diante de Deus para adorar. E é assim que você vai tocar no coração de Deus. É quando você colocar o seu coração diante de Deus para adorar a Ele. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e verdade. Deus está procurando os adoradores aqui nessa terra, que além dos seus pecados, das suas adversidades, adora a Deus mesmo nas dificuldades. Aleluia! Adora a Deus mesmo em meio às circunstâncias. Adora a Deus mesmo quando o pai morre. Adora a Deus mesmo quando está desempregado. Adora a Deus mesmo quando está faltando tudo. Mas a graça do Senhor, ela te basta nessa noite. A graça do Senhor está envolvendo a tua vida nessa noite. Porque mais uma vez Satanás ele perdeu. Porque achando que você sairia daqui nessa noite sem se confessar diante de Deus,
ele perdeu mais uma vez. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus vai ser manifestada na tua vida, é nessa noite. Queira o inferno ou não, é nessa noite que Deus marcou um compromisso contigo. É nessa noite que Deus está com os olhos abertos a este lugar, para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua adoração. Quando ele fala em adorar a Deus, em espírito e em verdade, é quando adora Ele de todo o coração, de todo o seu interior. A adoração em espírito e em verdade, ela não tem limite. A adoração em espírito e em verdade, ela não é limitada às suas circunstâncias. Ela não é limitada à sua diversidade. Assim como Abacuque fala, ainda que eu não tenha mais nada, eu exultarei no Senhor e adorarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Os pedaços acabaram para você nessa noite. Adora o nome do Senhor, exalte a Ele, porque o Senhor hoje vai trazer provisão sobre a tua vida. O Senhor hoje vai trazer a provisão sobre a tua vida. Queira saber, Senhor, seja o pecado que está na tua vida ou não. Hoje a graça de Deus te alcançou. Glória a Deus! Mesmo sabendo, Salomão, que os reis que estiveram antes deles edificaram o templo e falharam diante de Deus. Irmãos, esses reis, alguns deles, o profeta chegava diante do templo, Deus usava o profeta, falava com ele, e da mesma forma ele virava as costas para Deus e não adorava o Senhor. E fazia para si imagens, eles faziam deuses para poder adorar. Mas o Deus dessa noite que veio te dar a salvação é aquele que veio te dar vida, é aquele que veio te livrar do pecado, é aquele que veio tirar as amarras de Satanás sobre a tua vida e te dar vitória nessa noite. Não se limite nessa noite, aquele que veio adorar, não se limite nessa noite, abra a tua boca, adore o nome do Senhor. Glória a Deus! Eu não quero te pedir para você adorar a Deus só porque eu estou pedindo para você adorar, mas porque você é um verdadeiro adorador. É porque você é um verdadeiro adorador. Glória a Deus! Está chegando diante do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus, ele tinha um compromisso com Salomão. Salomão, ele, ainda com o pecado de seu pai, ainda com o pecado dos reis que havia naquela época, ele não se limitava a ofertar ao Senhor. Ele não se limitava a adorar ao Senhor. Talvez você, pelas suas provações, pelas suas lutas que você tem passado, você às vezes tem deixado até de abrir a boca para adorar. Às vezes você entra no culto pensando até na hora de ir embora. Às vezes você entra no culto, na igreja, e fala assim: Senhor, será mais um dia? Mais um dia que eu vou entrar e sair da mesma forma. Deus falou contigo nessa noite, e você não vai sair da mesma forma. Só vai sair daqui da mesma forma se você quiser. Só vai sair da mesma forma se você quiser, porque os olhos de Deus já estão sobre esse lugar. A presença de Deus é o que é manifesta na vida dos verdadeiros adoradores. Glória a Deus! Aleluia. Satanás, ele não pode te limitar. Ele não pode te pedir de adorar. Ele não pode te pedir de ter uma atitude de aceitar o Senhor como Salvador da tua vida. Ele não pode te pedir de você ser mais uma vez vitorioso na presença de Deus. Ele não pode te pedir de erguer a tua cabeça e adorar ao nome do Senhor. A Bíblia nos fala para que a oração a Deus, ela tem que ser com o coração quebrantado e contrito diante da presença de Deus. O salmista da Bíblia diz
Um coração quebrantado e contrito, Deus não. Como é que está o teu coração nessa noite? Será que o teu coração está quebrantado diante de Deus? Será que você já abriu o teu coração diante de Deus essa noite? Será que você deixou de dar ouvidos às críticas que te fizeram e passou a dar ouvido ao que Deus tem te prometido nessa noite? Deixa essa fruta de lado e passe a ser um verdadeiro adorador nessa noite. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.